Olá, meus seguibes, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso espaço de aula, mais um espaço além do Insta para a gente conseguir conversar sobre redação, estudar redação. Porque é muito importante a gente conseguir entender esse objeto com o qual nós vamos trabalhar. E o meu objetivo é explicar melhor essa redação do Enem, porque muitos dos meus orientandos às vezes não sabem o que é a redação, o que essa redação pede, o que envolve a estrutura dessa redação do Enem. Então, a partir de hoje, nós vamos conversar muito sobre redação, vamos tentar explicar o máximo como funciona esse objeto. Porque quanto mais a gente domina o objeto, mais sucesso a gente pode ter com ele. Você sempre ouviu falar nas suas aulas de redação que o texto dissertativo argumentativo era estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão. Certíssimo! Aprendeu direitinho nas aulas. Só que quando a gente fala da redação do Enem, tem mais envolvido nessa estrutura, né? Tem mais o que se pede nessa estrutura. Então a gente não tem só introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão / proposta de intervenção. E mais tudo aquilo que é pedido em relação a cada uma das competências. Então é isso que a gente vai aqui destrinchar para você. Tudo pedido nesta redação. Durante as aulas de redação, a professora te dava um tema para escrever e no final avaliava a sua redação no conjunto. Você tirava 10, 9, 8, 3, 4, era uma nota geral. Na redação do Enem, você não tem uma nota geral. Você é avaliado em relação a cada uma das 5 competências. Então, o avaliador do seu texto não vai olhar para o seu texto e dizer, ele vale 500, ele vale 800, ele vale 1000. É a soma de cada uma das competências. E isso é muito bom, porque você não é muito bom com as regras gramaticais do português. Não tirou uma nota legal na competência 1, mas lacrou na competência 5, tirou 200 pontos. Então, é competência por competência, né? É nível por nível para que você some e chegue à nota total da sua redação. E isso é muito bom. A competência 1 é a competência que vai avaliar a sua habilidade em usar as regras gramaticais do português. Então, todas aquelas aulas de português em que você estudou regência, concordância, ortografia, colocação pronominal, pontuação, serão aplicadas agora. Então, é o uso correto das regras gramaticais do português. Então, lembre de todas as suas aulas de português e aplique o que você aprendeu. Estamos lá no nosso Insta o tempo inteiro publicando alguns posts sobre gramática. Então esteja atento, leia, tem dúvida, volte, estude novamente, porque é importante você errar menos na prova. Outra questão importante a ser avaliada na competência 1 será a estruturação do texto. Então, a utilização de estruturas complexas, orações coordenadas, orações subordinadas, orações intercaladas, é muito bom, porque o seu texto é avaliado nos níveis maiores. Mas muita atenção, a utilização de estruturas complexas exige um domínio da pontuação, né? Visto que se eu tenho orações intercaladas, elas devem estar entre vírgulas. Se eu tenho orações subordinadas que estão invertidas, eu vou colocar vírgula. Então, é preciso muita atenção na pontuação. Então, utilizo estruturas complexas para a produção do seu texto, mas muita atenção à pontuação. Competência 2. Na competência 2, são avaliados 3 itens. Compreensão da proposta que foi dada a você, domínio do esquema do texto dissertativo argumentativo e utilização de dados do seu repertório sociocultural. Desses 3, o uso de repertório sociocultural é o que deixa a galera mais baratinada, né? Lá no nosso Insta, eu vou sempre postando vários exemplos de repertórios que podem ser usados.
Mas você precisa ter tranquilidade de saber o seguinte: espera-se que você, como um leitor do mundo, que lê jornal, que lê revista, que assiste um filme, que assiste a uma série, que lê livros, que você seja capaz de trazer um desses elementos e usar para embasar a sua argumentação. Então, o filósofo que você estudou com seu professor de filosofia e sociologia, o pensador que o professor de matemática indicou, que o professor de ciência, então todos esses elementos são trazidos para a redação. Por isso a importância de todas essas aulas. Então, a aula de filosofia, de sociologia, de física, de química, são todas importantes. Por quê? Eu posso trazer dessas aulas informações para embasar a minha argumentação. Então, uma outra coisa muito importante, gente, mais do que citar um dado do seu repertório sociocultural, é importante que você traga a ideia e articule o seu texto. Então, vamos imaginar que seja o tema da redação deste ano a democratização de acesso aos medicamentos e tratamentos de ponta no Brasil. Ora, veio na minha cabeça na hora citar a Constituição de 1988, que diz que todos são iguais perante a lei e têm direito à vida, segurança, propriedade. Ora, eu vou, então, ao discutir essa questão do acesso, que vai garantir a vida a partir do uso de medicamentos que são caros, que são de difícil acesso, então, quando eu garanto esse medicamento, eu estou fazendo valer o que prevê a Constituição, que é igualdade entre todos e direito à vida. Tá ok? Então, não é só citar a Constituição, é trazer a Constituição para a sua argumentação, tá ok? Competência 3. A competência 3, ela diz respeito à argumentação, ao dizer, o explicar, analisar os dados que você coloca no texto. Então, é preciso que nesta competência você dê conta de dizer aquilo que você quer desenvolver ou desenvolver a argumentação no seu texto. É necessário que o leitor, o corretor do seu texto, consiga perceber uma sequência no seu texto, tá? Começando desde a introdução com a colocação dos dois argumentos, o desenvolvimento de um argumento, o desenvolvimento do segundo argumento e o fechamento do seu texto. Então, é necessário que você faça, nem que seja no cantinho do seu texto, um esqueminha, para que você consiga seguir a sequência do seu texto e dar ao seu texto uma sequência clara, objetiva e coesa de ideias. A competência 4 está relacionada ao uso dos mecanismos linguísticos para a articulação do seu texto, para a tessitura do seu texto. Então imagine o seguinte: as ideias estão na sua cabeça, não é isso? Tá tudo aqui dentro fervilhando. Para que essas ideias saiam da sua cabeça para o papel, para que elas se materializem ali no seu texto, eu tenho que usar um vocabulário, eu tenho que usar artigos, conjunções, preposições, pronomes, sinônimos. Então, todo esse conjunto de elementos vão me possibilitar a escrita do meu texto. Então, é o uso desses mecanismos linguísticos que será avaliado na competência 4. Então, por exemplo, vocabulário. Espera-se que você tenha um vocabulário variado e que você não fique repetindo o tempo inteiro as palavras no seu texto. Espera-se que o seu texto tenha um vocabulário bacana, digamos até um pouquinho sofisticado, mas não rebuscado. Eu tenho corrigido muitos textos em que os candidatos enchem o texto de palavras difíceis, que às vezes nem eu sei qual é. Quando eu vou corrigir, a palavra está com significado errado. Então, nada de ficar enchendo o seu texto de palavras diferentes. Isso não vai fazer com que você tenha uma nota melhor. Agora, ousar e deixar o seu texto um pouco mais estiloso,
Bacanésimo. Então, por exemplo, um odiernamente já dá uma sofisticada no seu texto. Lá na sua proposta de intervenção, você diz: é mister que as delegacias de mulheres. Bacanésimo. Impende. Também bacanésimo. Então, ouse um pouquinho para deixar o seu texto sofisticado, mas nada de deixá-lo rebuscado, que não vai dar a você uma nota melhor. Em relação ao vocabulário, lá no Insta, eu tenho feito várias enquetes, né? Vai lá, participa, teste o seu vocabulário, né? Anote aquelas palavras que podem ser adequadas para serem usadas no seu texto. Outro elemento muito importante, as conjunções. Principalmente quando você utiliza estruturas complexas, as conjunções são extremamente importantes de serem usadas. Então, ouse, né, no uso das conjunções, use de maneira correta e abundante. Então, em todos os parágrafos, 2, 3, 4, 5 conjunções, né? Use de maneira adequada, use de maneira correta, tá ok? Então, mecanismos linguísticos é a palavra da competência 4. A competência 5 está relacionada à proposta de intervenção. Ela está colocada como 5, gente, mas não significa que ela tenha que aparecer só na conclusão. Em geral, os candidatos, a grande maioria, 90% ou mais, colocam a proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, né? Quase que seguindo ali uma tessitura natural do texto. Introdução, argumento 1, argumento 2, proposta de intervenção. Mas você pode fazer o que acontece em muitos filmes, que é começar do final para o início. Você já deve ter assistido um filme assim, né? Que a pessoa aparece morta lá numa piscina, boiando, e aí a trama do filme segue para explicar. Então, alguém pode ousar, começando com a proposta de intervenção, dentro da introdução, por exemplo, e seguir. Mas, se você não quer complicação, proposta de intervenção no final. Eu digo sempre para os meus orientandos que a proposta de intervenção é a competência que você pode sair da prova e dizer: fechei 200 pontos. Por quê, gente? A proposta de intervenção, ela já é pedida exatamente com aquilo que a banca quer. Então, tem que ter na sua proposta de intervenção um agente que vai executar a ação, uma ação, ou seja, aquela ação que vai resolver um dos problemas que você avaliou no seu texto, o modo ou meio como essa proposta vai ser operacionalizada, o efeito que ela tem, ou seja, a partir do momento que essa proposta é colocada em ação, qual o efeito que ela tem para a solução do problema? E o detalhamento. O detalhamento pode ser uma introdução que você faz da proposta, pode ser um fechamento, pode ser um detalhamento do agente, da ação, do meio, né? Então você tem esses elementos, ou você já sabe que esses elementos devem estar na proposta de intervenção. Então é executar. Então essa nota já pode ser uma nota garantida na sua prova. Outro ponto muito importante. Você tem que apresentar uma proposta de intervenção para um problema que você apresentou e discutiu no seu texto. Muitos candidatos ficam preocupados em apresentar 1, 2 propostas que não ficam completas. Então, ou ele apresenta 3 elementos e deixa de colocar o modo e o efeito, ou coloca agente, ação e detalhamento, mas não coloca os outros 2. Então, foquem na produção de uma proposta de intervenção com os 5 elementos, porque aí você fecha o nível 5, os 200 pontos da sua proposta de intervenção. Então, olha só, gente, com esse pouquinho que a gente conversou agora, vocês viram que é mais do que introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Essa estrutura de redação, ela pede mais. E é esse mais que nós vamos conversar sobre eles, nós vamos estudar sobre ele, tá? Eu quero que vocês entendam passo a passo dessa redação, que vocês conheçam realmente esse objeto com o que vocês vão trabalhar,
Porque aí, ciente do que é a redação, com certeza você vai sempre produzir textos melhores. E para finalizar, contem com o Ateliê do Texto. Contem comigo, Vande Rocha, para vocês caminharem e chegarem na nota máxima que vocês precisam, tá? A gente sabe que não está sendo fácil, que esse momento de pandemia e de quarentena não é o melhor para estudar. Exatamente por isso, gente, a nota da redação deste ano com certeza vai ser o diferencial aí na formação da nota. Então, é mão na massa, é estudar, é ir atrás daquilo que você quer como objetivo, tá ok? Então, olha, foco e principalmente não deixe ninguém dizer que você não pode. Você pode sim. E nós vamos juntos para cima dessa redação do Enem. Valeu, galera. Um beijo para vocês. Até a próxima semana.